Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o diário de gravidez do segundo trimestre, que vai de 13 a 26 semanas de gestação. Eu tô no terceiro trimestre agora e eu já tenho aqui no canal o vídeo contando sobre a primeira gestação e primeira perda, segunda gestação e segunda perda, o que eu fiz, né, todo o processo para poder engravidar do meu bebê arco-íris, e também já tem no canal o diário de gravidez do primeiro trimestre. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações e também aqui em cima dos cards para vocês assistirem se vocês ainda não viram, tá? E eu recomendo que antes de assistir esse diário do segundo trimestre, você vá lá assistir o do primeiro também, porque é uma continuação, né, gente, para vocês entenderem o que mudou e o que não mudou de um trimestre para o outro, tá? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo, tá, gente, que eu vou adorar ler. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, daqui a pouco Giovana tá aí e vai ser por lá que eu vou avisar para vocês sobre o nascimento dela, tá bom, gente? Bom, a primeira coisa que aconteceu, né, no segundo trimestre foi o exame da translucência nucal, que é o exame aí mais importante da gestação para detectar se tem alguma malformação, alguma coisa. Esse exame normalmente é feito entre 11 e 13 semanas, né? No meu caso, eu fiz com 13, então 13 semanas já é segundo trimestre. Eu fiz com 13 porque o médico que faz esse exame, que fez o meu exame, ele orienta a fazer com 13 semanas, que é quando ele consegue já dizer o sexo do bebê, né? E ele, gente, é muito conhecido por não errar nunca, então geralmente as mães fazem até chá revelação contando com ele fazer o exame para detectar o sexo e não o exame de sangue. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz esse exame da translucência uma semana antes do meu aniversário, que foi o dia que a gente fez o chá revelação, que foi no dia 10 de outubro de 2020. Eu fiquei assim, bem tranquila mesmo em relação à questão do sexo do bebê. Depois, né, gente, de duas perdas, tudo que a gente quer é saber que o bebê tá saudável, que tá tudo bem, então o sexo é o menos importante. Mas lógico, gente, que eu realmente queria que fosse menina, e hoje em dia eu falo graças a Deus. Quando alguém fala assim, é menino ou menina, eu já falo é menina, graças a Deus. Porque lógico que se fosse menino, a felicidade ia ser enorme também, mas eu queria realmente uma menina. Eu no exame da translucência, graças a Deus deu que tava tudo bem, mas também no exame mostrou, eles fazem, gente, para assim, algumas doenças, malformações, várias coisas, eles mostram se o risco é alto, baixo, moderado, então tem assim uma escala, né, de risco do seu bebê ter aquilo ou não. No meu exame da translucência deu um alto risco de restrição de crescimento antes de 37 semanas de gestação. Isso tudo, né, por conta da trombofilia, né, e tudo mais, mas eu já estava em tratamento, então assim, por mais que eu soubesse que eu estava em tratamento, tudo certinho, a gente fica sempre um pouco apreensiva, porque é um alto risco, não quer dizer que isso vai acontecer, mas quer dizer que tem uma chance muito grande disso acontecer. E se o bebê tiver restrição de crescimento antes de 37 semanas, o obstetra ele vai avaliar a possibilidade de fazer esse parto antes. Então, assim, se fosse bem próximo de 37 semanas, ficaria tranquilo, porque eu tô com parto previsto para 38. Mas a minha preocupação era ver uma restrição de crescimento muito antes de 37 semanas, né? E eu não queria que isso acontecesse. Mas graças a Deus até agora tá tudo bem. Pelo contrário, ela cresce até mais. Toda vez que a gente faz uma ultra, mostra que ela tá sempre um pouco acima do peso estimado para a idade gestacional dela. Durante esse segundo trimestre, a gente também tem que fazer aquele exame da curva glicêmica, né?
que faz em torno de 26 semanas. Eu agora não me lembro realmente de quanto até quantas semanas de gestação tem que fazer o da curva glicêmica, mas eu fiz com 26, foi mais ou menos ali no meio do tempo. Eu fiz, graças a Deus deu tudo bem, esse exame justamente para saber se a gente tem diabetes gestacional. A gente tem que fazer a coleta do sangue em jejum para ver a glicemia, né? E aí a gente toma um líquido, né, super doce. 1 hora depois a gente coleta de novo e mais 1 hora depois a gente coleta de novo. Durante todo esse período você tem que estar em jejum e o ideal é que da primeira coleta até a terceira nem água a gente beba. Então assim, é um exame um pouquinho enjoadinho porque fica aquele gosto muito, muito doce na boca, mas é tranquilo de fazer. Eu já tinha feito esse exame pelo fato do meu pai ter diabetes, a minha avó paterna também, então eu já tinha um histórico e por conta disso eu já tinha feito lá atrás o exame da curva glicêmica sem estar grávida, então eu já sabia como que seria esse processo. Outro exame muito importante no segundo trimestre de gestação é a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre. A translucência nucal, ela também é chamada de ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, mas como eu fiz com 13 semanas, que tá super dentro do prazo, né? Ela na realidade foi feita na primeira semana do segundo trimestre, e depois a gente faz a morfológica do segundo trimestre. Essa morfológica do segundo trimestre você pode fazer de 20 até, se eu não me engano, 23 semanas de gestação ou 24. Mas o meu médico me orientou a fazer com 22 semanas, só que eu acabei fazendo com 21, tá? Graças a Deus estava tudo normal, tudo perfeito. Essa é uma ultra muito legal de se fazer, porque o médico mostra tudo direitinho, ele conta cada dedinho do pé e da mãozinha do bebê, mostra em detalhes, mostra o cérebro, os órgãos, tudo certinho, pra gente ver que tá tudo formado perfeitamente, né? E graças a Deus estava tudo bem. Ele até fez fotinho pra mim em 3D, mas ele até me explicou que quando eu tivesse mais tempo de gestação e fizesse novamente, ia ficar até melhor, porque nessa fase, né, de 21 semanas, o bebê ainda é muito magrinho, não tem muita gordura corporal ainda, então não fica uma foto assim 3D tão bonitinha. Mas foi ótimo. Nessa ultra, geralmente, muitos médicos que não afirmam o sexo na translucência, né, só dão um palpite. Geralmente nessa morfológica eles veem se o palpite deles realmente estava certo ou não, e aí eles falam com uma maior segurança o sexo do bebê. Durante esse período todo aí do segundo trimestre, eu também continuei fazendo várias ultras com a minha amiga veterinária. E foi legal que, como eu tava assim toda semana fazendo, eu consegui identificar até a semana em que o bebê começou a praticar a respiração. É lógico que o bebê, quando tá na barriga, ele não respira ainda, mas chega um momento da gestação, em torno de 16, 17 semanas, que o bebê começa a praticar a respiração. Então você vê nitidamente na ultrassonografia o pulmão do bebê o tempo todo mexendo, o bebê mexendo o peito, e eu consegui, como eu tava toda semana fazendo, saber exatamente quando ele fez isso. Ficou ali entre 16 e 17 semanas, que foi quando eu fiz a ultra, e eu consegui ver isso. Foi assim, super legal ver o bebê fazendo isso, ter cada evoluçãozinha que eu consegui acompanhar, justamente pelo fato de eu ter feito várias ultras. Durante o segundo trimestre de gestação, eu continuei fazendo todos os medicamentos igual, tá, gente? No primeiro trimestre eu eu aplicava via intravaginal o Ultragestan de 200 mg de manhã e à noite. Quando eu fiz 16 semanas,
eu reduzi para uma vez só por dia, que eu estou usando até hoje, tá, gente? A ultragestão muitas vezes é utilizado por pessoas quando fazem FIV, né, que é a fertilização in vitro, ou quando tem algum risco de aborto, quando estão com deslocamento, sangramento, alguma coisa do tipo. Eu não tive nada disso, mas eu precisava usar o ultragestão, porque desde antes de eu estar grávida eu já sabia que eu tinha que eu tenho, na verdade, uma deficiência de progesterona. Então, como a progesterona é o hormônio responsável para manter essa gestação, eu preciso repor. Então, até 16 semanas, desde a concepção até 16 semanas, eu fiquei usando de manhã e à noite intravaginal. A partir de 16 semanas, eu comecei a usar uma vez ao dia, sempre aplicando essa medicação à noite. E no segundo trimestre, o meu médico, o obstetra, né, que me acompanhava, me emprestou aquele aparelhinho para conseguir ouvir o coração do bebê. Eu coloco com fone de ouvido, né? Aí a gente bota aquele gelzinho de fazer ultrassonografia e coloca na barriga para conseguir ouvir o coração. Isso, gente, foi assim maravilhoso para mim, maravilhoso. Vocês não têm noção, porque eu comecei a perceber que aquelas dores de cabeça que eu tinha com muita frequência no primeiro trimestre estava muito relacionado ao meu emocional. Então eu ficava muito preocupada, desesperada, achando que alguma coisa aconteceu, que não tá evoluindo tão bem. Então, se eu fizesse uma ultrassonografia, como eu falei no vídeo anterior, se eu fizesse uma ultrassonografia, quando eu tava fazendo uma semana, eu já começava a me desesperar e aí as dores de cabeça começavam a vir até eu fazer uma nova ultra. Então, com o aparelhinho que ele me emprestou, eu conseguia ouvir o coração, podia ouvir todos os dias, às vezes eu ouvia 2 vezes ao dia, então eu consegui me acalmar, via que estava tudo bem com ela, e com isso as minhas dores de cabeça diminuíram muito, assim, drasticamente. O segundo trimestre foi, eu acho que o melhor trimestre da minha gestação, mas eu já imaginava que isso fosse acontecer, porque eu já tinha lido a respeito, que é o trimestre mais tranquilo, porque você não tem tantos desconfortos do primeiro trimestre e ainda não tá com aquele barrigão enorme, que às vezes também traz um certo desconforto, mas você já tem aquela barriguinha aparecendo pro mundo, as pessoas te dando parabéns pela gestação, todo mundo sabendo da gravidez, e você já tá um pouco mais disposta. Então, pra mim, foi o melhor trimestre da gestação, foi o segundo. Durante esse segundo trimestre, o que eu tive, assim, de sintomas, gente, foi gases. Gente, o meu segundo trimestre foi marcado por gases. Fazer o quê, né, gente? Todo mundo passou por isso na gestação. Não adianta falar que não, porque você já passou em alguma fase da sua gestação. Gente, eu tinha muito, mas muito, muito. Mas graças a Deus, né, gente, como tudo passa na vida, isso já passou também. No segundo trimestre eu não tinha nenhum enjoo mais, que eu já tive pouco no primeiro, no segundo eu não tinha nada, mas eu comecei a ter refluxo, coisa que antes eu não tinha. Então, principalmente depois de comer, eu não podia logo deitar, então eu procurava sempre ficar sentada, mesmo sentada dava refluxo, e é uma coisa que incomoda bastante. Eu nunca tinha tido refluxo antes da gravidez, então foi uma coisa muito nova pra mim e foi bem desconfortável. Continuei sem ter nada de azia, comecei a ficar um pouco mais disposta em relação ao primeiro, que era minha vida era só cansaço. E inclusive eu comecei a fazer caminhada, que o meu médico liberou depois de 16 semanas, mas assim, gente, eu sou muito difícil para fazer essas coisas. Caminhada, então, eu não suporto na rua, assim, não gosto de fazer. Então, tipo, eu fui acho que umas 4 vezes fazer caminhada de manhã cedo, e aí eu parei, e ainda mais que era de manhã muito cedo e eu já trabalho de 9 às 19,
então estava sendo muito cansativo para mim. Eu cheguei a ir para academia para ver se ajudava, eu fiz musculação, fiz uns 3 dias também, mais ou menos, e depois eu parei. E aí eu fiquei totalmente sedentária e até hoje eu não faço mais nenhuma atividade física, mas depois que a Giovana nascer, eu pretendo retomar. Vamos ver. No segundo trimestre também, gente, eu troquei de obstetra. Com 19 semanas, eu fiz uma consulta com o obstetra que me acompanhava desde um pouco antes de eu engravidar. E aí ele me explicou que, por algumas outras questões, ele não iria mais fazer parto pelo meu plano de saúde. Inicialmente a gente tinha combinado que o parto seria entre 38 e 39 semanas, o mais próximo de 39, e seria um parto normal, porém induzido, porque por conta da trombofilia eu também não podia ficar esperando entrar em trabalho de parto para poder fazer o parto, né, que é muito perigoso. Então não poderia passar de 39 semanas, a gente iria induzir o parto. E iria fazer o parto num hospital em Macaé, que é uma cidade vizinha minha, onde eu moro hoje, que é Rio das Ostras. Gente, quando ele falou isso, assim, eu não acreditei. Eu assisti um diário de gravidez no YouTube, onde a menina tava explicando que isso aconteceu com ela, de trocar de médico. E eu só pensava assim, nossa, deve ser horrível você trocar de médico no meio da gravidez e tal. E realmente, gente, é muito chato mesmo. E ainda mais que ele era um médico que eu gostava muito, gosto ainda, independente disso. Ele é um excelente médico, eu me sentia completamente segura com ele. Então, pra mim foi assim, horrível saber que eu não ia mais fazer o parto com ele. Se eu fosse fazer com ele, teria que ser no particular. Ele cobrou um valor muito alto, que nesse momento pra mim é muito alto, que eu não ia poder pagar, né? Até poderia, mas para que eu conseguisse pagar, a gente teria que, né, ficar extremamente imprensado. Então a gente optou por procurar um médico que fizesse o meu parto pelo plano e que também fosse um médico muito bom. Eu já sabia que tinha um outro médico lá na minha cidade, Rio das Ostras, que também era super conhecido por ser um excelente médico, e ele fazia o parto pelo plano, porém ele só faz cesárea. Então a gente combinou de fazer a cesárea até 38 semanas, o que por um lado eu acho que foi até bom, porque eu não sei se eu teria psicológico para ficar horas em trabalho de parto e naquele desespero sem saber se realmente está tudo bem, se não tá, se tá tudo sob controle ou não. Então pelo menos eu acho que na cesárea você vai no horário marcado, abre, tira o bebê, pronto, tá fora, tá aqui fora. Porque para quem tem trombofilia, né, gente, é sempre um risco durante toda a gestação, o bebê tá aqui dentro da barriga. Então eu mudei de médico e com 20 semanas eu já consegui fazer minha consulta com o outro obstetra, que tá me acompanhando até hoje, que é quem vai me fazer o meu parto. É um médico muito bom também, a única coisa que ele acrescentou de medicamentos foi o iodo, o Iodara. Ele me passou para tomar dia sim, dia não, de manhã em jejum, e ele me explicou, gente, que é controverso, tá? Tem médico que acredita, tem médico que não, ele acredita e mal não faz, que o iodo ajuda a evitar o autismo nos bebês. Então ele passou para mim. Nas gestantes que ele acompanha, ele passa desde o início da gestação, se eu não estou enganada, tá, gente? Mas eu comecei com 20 semanas de gestação. Durante esse período também é importante fazer o ecocardiograma fetal, que geralmente você pode fazer junto com a ultrassonografia com Doppler. Eu fiz junto no mesmo dia. Esse exame você pode fazer entre 26 e 28 semanas. Eu optei por fazer com 28, então já é terceiro trimestre, tá, gente? Mas o médico mesmo também me orientou a fazer com 28 semanas. No segundo trimestre, a partir de 20 semanas de gestação, você já pode tomar uma vacina
Eu esqueci qual é a sigla dela, mas é uma vacina que tem tétano e coqueluche por conta do bebê. O tétano a gente toma de 10 em 10 anos normalmente, né? Mas por conta da coqueluche que tem junto também, a gente precisa, se a gente engravidar 10 vezes seguidas, a gente tem que tomar 10 vezes seguidas depois de 20 semanas. Mas eu só fui tomar realmente no terceiro trimestre de gestação. Num próximo vídeo eu explico isso para vocês também. As injeções de intralípide, né, que eu tinha que fazer na veia, eu fiz a última aplicação com 21 semanas, é de 4 em 4 semanas até 20, né, após 20, então eu completei mais 4 semanas da última com 21 semanas, que foi quando eu apliquei a última vez. Continuei fazendo os exames da coagulação todo mês certinho. E nesse segundo trimestre eu comecei a reduzir um pouco a quantidade de ultra, não estava assim enlouquecida, até porque com 20 semanas eu comecei a sentir Giovana chutando. Na verdade, antes disso eu já sentia ela mexer, mas como eu falei, no segundo trimestre eu tinha bastante gases, então como eram umas tremidinhas assim, eu ficava ainda, né, ainda mais que era a primeira gestação, que evoluiu, eu ficava sem saber se eu tava com gases ou se era ela mexendo. Mas hoje em dia, eu já sei que aquelas tremidinhas que eu já comecei a sentir lá para 18 semanas, já era ela. 17, 18 semanas. Mas assim, de chutar realmente, dá para perceber, dá para sentir, foi com 20 semanas. E aí foi maravilhoso porque agora, né, eu sinto ela mexer toda hora, chutando, então eu não fico mais tão preocupada e nem o tempo todo monitorando os batimentos cardíacos dela no aparelhinho, né? Então é isso, gente. Esse foi o diário do segundo trimestre da minha gravidez. Não teve assim muitas coisas em relação ao primeiro, não mudou muito. No terceiro mudou mais um pouquinho. Depois, quando eu estiver lá no finalzinho, quase para Giovana nascer, eu faço do terceiro trimestre para vocês, tá bom, gente? Então é isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, aquilo tudo que vocês já sabem, tá, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.